Até às 8 horas da noite, falando sobre ciência e tecnologia. Pois é, qual é a relação disso com a medicina? A osteoartrite é conhecida como o desgaste do tecido de proteção nas extremidades dos ossos, que ocorre gradualmente e piora ao longo do tempo. Pois é, ao todo 250 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela doença. Com o intuito aí de buscar novas alternativas para o tratamento dessa doença, o médico ortopedista aqui de Criciúma, Mário César Burgo Filho, desenvolveu um artigo na área. A pesquisa foi até selecionada para publicação em uma revista internacional. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, saber como que ele impacta também nas nossas vidas? Para conversar então com a gente sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui de forma virtual o médico ortopedista e diretor técnico da Leve Ortopedia, Mário César Burgo Filho. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bea, boa noite aos ouvintes, boa noite ao mestre Paulo que está aí com a gente. Boa noite. Foi uma grande conquista nossa do grupo de reparo tecidual do professor Paulo lá no PPG-CS da Unesc, uma pesquisa que deu um trabalho por uma iniciativa e um processo de inovação na área. Foi um desafio, né, Paulo, a gente conseguir chegar a um ponto que a gente pudesse linkar áreas que são importantes para a minha prática clínica e para a prática do grupo lá de reparo tecidual do PPG-CS da Unesc, juntar ciência com a prática clínica. Isso foi um grande desafio e eu acho que a gente obteve um bom resultado, tanto no sentido de bom resultado da pesquisa em si, que nos trouxe bons resultados daquilo que a gente se propôs a fazer, e essa grande conquista que foi essa publicação nessa revista de alto impacto internacional. Perfeito. Doutor, seja muito bem-vindo. Agora vamos apresentar também o nosso outro convidado de hoje. A gente recebe também, junto com o doutor Mário, o professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, o PPG-CS, da Unesc, professor Paulo Silveira. Professor, muito boa noite também. Seja bem-vindo. Boa noite a todos e obrigado pelo convite para poder falar um pouquinho de ciência, a translocação da prática clínica para a pesquisa básica e depois utilizar o que é feito na pesquisa para translocar para a pesquisa, para a prática clínica de novo, que se chama inovação, né? E falar um pouquinho disso, que é feito com muita competência e carinho lá na Unesc, e o trabalho do Marinho foi um dos primeiros aí que conseguiu fazer isso. Pois é, para a gente entender então, doutor Mário, explica para a gente o que é artrite, como é que foi a tua pesquisa, como é que ela foi desenvolvida, até ela chegar nessa publicação aí na revista internacional. Conta um pouco para a gente. Bom, a osteoartrite, ela é uma doença degenerativa das nossas articulações, né? Do tecido, da cartilagem, que é o tecido que recobre as nossas articulações, que nos permite movimento. Ela se caracteriza por uma doença inflamatória de baixo grau crônico. Então, a gente tem um processo degenerativo que vai acontecendo por um desequilíbrio nesse processo inflamatório ao longo da nossa vida. A gente costuma envelhecer a partir dos 30 anos por um processo de desidratação do nosso tecido, que a cartilagem é um tecido com um componente de água supremo, 80% da nossa cartilagem ela é água, e esse processo de ela perder a sua capacidade de absorção de choque, junto com esse processo inflamatório chamado estresse oxidativo, que caracteriza o nosso processo de envelhecimento, isso vai degenerando as nossas articulações. A questão do nosso processo de envelhecimento, ela é onde nós teremos uma maior propensão, baseado na nossa biomecânica individual, qual articulação nossa vai degenerar com mais facilidade e vai desenvolver o processo da osteoartrite. A partir daí, eu trabalho exclusivamente com cirurgia de joelho. O professor Paulo me permitiu começar a pensar nessa dinâmica, e a gente foi, ao longo do primeiro ano de mestrado, pensando num modelo experimental que a gente pudesse chegar, e a gente resolveu tentar desenvolver
um modelo mecânico de osteoartrite nas articulações dos ratos, que são basicamente a base das pesquisas feitas lá no PPGCS, e a gente conseguiu, a partir de alguns processos, desenvolver esse modelo mecânico de osteoartrite nos ratos, a partir da retirada do menisco medial do rato, que mesmo sendo uma articulação pequena, a gente conseguiu chegar nesse padrão. Ela simula muito um processo de abordagem que eu uso na minha prática cirúrgica, nas abordagens para tratar as artroses com artroplastias de joelho dos seres humanos. E aí a gente desenvolveu esse processo de osteoartrite nas articulações dos ratos Winster e aplicou neles, variando os grupos, mecanismos diferentes de tratamento baseados no ácido hialurônico, que é uma das opções terapêuticas hoje mais modernas para tratamento conservador da osteoartrite. Uhum. E associado ao ácido hialurônico, a gente trouxe para a minha pesquisa uma coisa que o professor Paulo desenvolve em vários segmentos da pesquisa dele, que é associar a nanotecnologia, que aí o Paulo pode falar um pouquinho mais, mas que é a questão das moléculas em muito pequenos tamanhos, que melhoram o potencial de atuação dessas moléculas e dos medicamentos. Então, o que a gente conseguiu na nossa pesquisa foi associar o ácido hialurônico com as nanopartículas de ouro, e essa associação potencializou o efeito da medicação, que a gente já tinha um bom resultado. Então, foi uma grande conquista para nós nesse processo de pesquisa. Perfeito. Doutor, pedindo agora, então, para o professor Paulo explicar um pouquinho para a gente sobre essa questão das nanopartículas de ouro, e também, professor, já te pergunto aí, como professor do PPGCS, como é que está essa questão de pesquisa, tecnologia voltado para a medicina? Realmente estamos evoluindo, procurando sempre novas formas de tratamento? Como que está tudo isso? Então, assim, o Marinho estava contando a história do trabalho dele, e eu estava visualizando desde quando ele chegou lá, né? Então, toda pesquisa que a gente vai desenvolver, nós estamos usando animais, né? Animais cobaias. E a gente sabe que cada vez menos se usa animal para pesquisa, porque, né, todos os comitês aí cada vez mais estão tentando reduzir a quantidade de animais. Então, toda vez que tu vai fazer uma pesquisa, tu tem que ter uma história por trás disso e ter uma importância, né? Tanto científica, um impacto científico, como uma importância clínica. Então, o trabalho do Marinho, ele representa como uma forma total isso, porque o Marinho chegou para fazer mestrado, um cara que é cirurgião, que está lá operando não sei quantos joelhos por mês. O que ele quer fazer mestrado aqui, né? Exatamente foi isso. Ele queria responder algumas perguntas que ele tinha, né, de dúvida lá na sua prática clínica, das cirurgias e dos tratamentos que ele utiliza. Então, a pesquisa, isso é uma coisa que tem que ser bastante divulgado na nossa região, no estado. A pesquisa básica, que é desenvolvida dentro do PPGCS, ela é uma pesquisa muito importante, porque ela consegue fazer exatamente isso, ajudar os médicos na sua prática clínica a responder perguntas que eles não conseguem fazer nos humanos. O Marinho não pode tirar um pedaço lá da cartilagem de uma pessoa e trazer para mim analisar. Então a gente usa cobaias. Então o Marinho veio com a ideia que queria trabalhar com um modelo de osteoartrite. Só que os modelos que tinham na literatura eram modelos químicos. A gente usava um reagente, injetava na articulação e ela destruía, né, a superfície articular. E a gente, assim, Marinho, vamos fazer um modelo que mimetize mesmo a doença, que é um modelo que é um estresse mecânico, né? Um estresse crônico mecânico que vai, então, destruindo a articulação, como ele já explicou. Então, o Marinho conseguiu padronizar um modelo. Quando o Marinho começou a fazer o modelo experimental aqui em Criciúma, só existia 2 artigos no mundo que tinham feito esse modelo. Nossa. Então, a gente pegou um modelo de um artigo que tinha sido publicado. Ele, como tem a mão de cirurgião, muito mais fácil padronizar isso nos ratos. A gente padronizou o modelo.
Ele trouxe essa dúvida que era, o ácido hialurônico funciona, né? Injetar na articulação vai auxiliar na doença? Como eu trabalhava com nanotecnologia, a gente teve uma ideia. Marinho, além de fazer o uso do ácido hialurônico, porque a gente não associa com a nanotecnologia, com as nanopartículas de ouro, que elas já eram utilizadas há muito tempo, principalmente para lesões articulares. Vamos associar? Ele topou a ideia, vamos. Então fizemos o experimento, padronizamos o modelo, fizemos o tratamento, e aí vem a pesquisa básica, que é a sua importância. A gente consegue analisar marcadores que lá nos humanos a gente não consegue fazer. Então a gente fez marcadores de estresse oxidativo, como ele falou, marcadores inflamatórios, marcadores de proteínas que são chaves para quem administra um medicamento, para quem trata um paciente, ele quer saber como aquelas proteínas estão reagindo. E a gente, no modelo experimental, conseguiu avaliar isso. E a gente, então, teve resultados muito bons com a terapia isolada e melhores ainda com os dois juntos, com a nanopartícula e o ácido hialurônico. E com isso a gente, então, escreveu um artigo, ele defendeu o mestrado e a gente conseguiu publicar numa revista importante na área de ortopedia, e o Marinho fez questão. Eu trabalho muito com nanotecnologia, então eu publico bastante em revistas de nanotecnologia, de bionanotecnologia, né? O uso de nanotecnologia em tecido biológico. E o Marinho, não, Paulo, vamos tentar um artigo, uma revista de ortopedia, que é mais difícil, né? Porque as revistas de ortopedia têm uma preferência de estudos clínicos e tal, então não foi fácil a publicação, por isso que o Marinho está valorizando, a gente valoriza muito isso, e conseguiu então fazer trazer esse questionamento, essa dúvida da prática clínica de um cirurgião para dentro do laboratório, padronizar, estudar o tratamento, e com certeza agora o Marinho já está visualizando aí tratamentos melhores para os seus pacientes e até futuramente outros tratamentos, né, inovadores para essa área. Então, como tu me fez a pergunta, sim, a nanotecnologia é o futuro da medicina. Inclusive, os melhores tratamentos para câncer são com nanotecnologia, né? Uhum. A nanotecnologia, como o Marinho já falou, elas são moléculas, a gente pega moléculas e a gente transforma em escala nanométrica. Então, só para te ter uma noção, uma partícula nano, em escala nanométrica, ela é 40 mil vezes menor do que a ponta de um fio de cabelo. Então, tu olha o potencial que isso tem. A gente consegue levar o medicamento de uma forma mais rápida, a gente consegue direcionar o medicamento para o órgão-alvo, a gente consegue, por exemplo, colocar peptídeos, que agora é a nova tendência dessa linha de pesquisa no mundo todo, e os chineses aí estão 5 anos na nossa frente. Usar peptídeos, a proteína, ela tem na sua base, ela tem lá do ensino médio lá, que também está presente aqui na nossa pesquisa no nível mais avançado. Uma proteína, ela tem aminoácidos. Vários aminoácidos formam um peptídeo. Então, por exemplo, uma proteína que destrói a articulação, ela é um peptídeo. Ela é formada de vários aminoácidos. A gente está trabalhando agora, e provavelmente o Marinho pode ser o doutorado do Marinho, ou quem vier estudar também esse modelo, a gente vai pegar peptídeos que inibem uma proteína específica da doença e, de repente, tentar inibir, né, aquele efeito de degeneração da cartilagem. Então, a nanotecnologia associada com outras coisas, com certeza vão auxiliar a medicina aí em várias patologias, e o Marinho foi pioneiro na osteoartrite, né? Então pode também servir para outras patologias que a gente já está também desenvolvendo. Uhum, fantástico, fantástico. Doutor Mário, eu queria te pedir, dentro disso que o professor explicou para a gente, contasse um pouquinho também mais dos aprendizados que essa pesquisa trouxe e também a sensação de fato, ter conseguido emplacar numa revista tão importante de ortopedia. Conta um pouquinho de como foi que tu recebeu a notícia, como que foi isso, ter de fato conseguido essa conquista tão incrível e tão importante, né? Bea, pois bem, depois do Paulo explicar e mostrar todo esse universo, né, micro-universo da bioquímica, vamos situar assim, tu imagina eu depois de praticamente 13 anos de prática clínica aqui no município de Criciúma, sem contar o tempo de residência, dava um total de 20 anos depois de passar pela cadeira de bioquímica da faculdade lá em 1996, em Pelotas,
retornar para esse universo quando eu comecei a estudar. Radicais livres estava nascendo no mundo da bioquímica, que eram as moléculas que estavam começando a ser entendidas na nossa dinâmica de bioquímica do organismo, e eu me deparo com esse universo todo ao me aventurar a fazer um mestrado no PPG-CS ali, sob o comando do Paulo. E foi uma aventura voltar de novo para entender todos esses processos de sinalização celular, de nanotecnologia, o processo de... Uma coisa importante, até uns anos atrás, a osteoartrite ela era chamada de doença idiopática. Hoje eu tenho um entendimento pessoal que tudo aquilo que a gente... Idiopática é aquilo que não tem causa, né? Que não tem causa aparente. Com certeza, tudo aquilo que na medicina que a gente interpreta como idiopático é porque a gente ainda não chegou lá no fundo do processo para entender a causa daquilo. Então, eu voltar a olhar para a osteoartrite, que é uma doença que está na minha prática clínica cotidiana, e reaprender todo o processo dela e entender como melhorou o processo da fisiopatologia da doença, melhorou o meu entendimento da prática clínica diária, abriu o meu leque de opções de tratamento, me fez olhar com mais valor para toda a gama de tratamentos conservadores que a gente tem como opção para tratamento da doença. Eu e o Paulo, junto com o grupo, a gente fez opção por um dos tratamentos possíveis para patologia, que é um tratamento que se usa mais recentemente. A gente fez porque o Paulo tem e carrega isso da inovação dentro das pesquisas dele. Quando ele diz que ele publica muito no ramo da nanotecnologia, não é mentira eu dizer que ele é um dos maiores pesquisadores do mundo nesse ramo hoje, que me permitiu atingir esse nível de ineditismo aí, de ser a terceira pessoa a publicar um modelo mecânico de osteoartrite, que nós já temos mais 2 trabalhos em andamento, um já encaminhado para publicação e um outro que está sendo terminado ao nível do laboratório, com esse modelo de osteoartrite mecânica. Ele me permitiu, a gente se permite, junto com um grupo que a gente trabalha, ter hoje uma linha de pesquisa da osteoartrite com base nesse modelo mecânico que eu acabo atuando ali, sendo quem trabalha muito no laboratório com isso. Mas é um processo de inovação e de aprendizado total que eu acabei passando nos últimos anos. Foi um processo de reinvenção pessoal, e isso foi um desafio mesmo. E o fato de ter conseguido publicar numa revista ortopédica foi um impacto, acho que não só para mim, um processo de valorização, mas também foi para o Paulo. Ele entender para o Paulo e para o grupo, porque esse trabalho ele é feito sempre com um grupo de pessoas lá. E foi importante para nós conseguirmos emplacar isso numa revista realmente ortopédica, porque é um processo de valorizar a ciência básica. Opa, peraí, tem gente... A gente conseguiu publicar aquilo que tem de mais moderno que está se discutindo dentro do processo da patologia da osteoartrite. Então, é uma grande conquista, sim, é motivo de orgulho, e a gente vai continuar trabalhando em cima disso. Isso que o Paulo falou sobre os peptídeos, no mecanismo da doença tem uma molécula muito importante que são chamadas de metaloproteinases, que vão degradar a cartilagem, e a gente está pensando a chegar num nível de tentar bloquear a ação dessas metaloproteinases. Então, a gente está pensando na frente, aonde a gente quer chegar com esses processos, que a gente possa levar um pouquinho de conhecimento a esses processos bioquímicos. Perfeito. Várias perguntas aqui chegando dos nossos ouvintes que estão bem interessados em saber um pouquinho mais sobre esse assunto, com o Dr. Mário César Burgo Filho e com o professor Dr. Paulo Silveira sobre ciência, tecnologia e um artigo científico, uma pesquisa que foi publicada em uma revista internacional sobre um tratamento para osteoartrite.
Professor, doutor, voltando ao nosso assunto do primeiro bloco, estava aqui garimpando as perguntas dos nossos ouvintes. E, professor, muita gente interessada em saber como que funciona o PPGSC. Explica um pouquinho para a gente. Então, o PPGCS, né, que é o programa, a gente fala sigla, às vezes tem pessoas que não sabem o que é, né? O PPGCS é o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Ele é conceito 6 da CAPES, tá? Sendo que o máximo é 7. Então, é um programa em Ciências da Saúde, se eu não me engano, são só 5 no Brasil. Então, o nosso programa aqui em Criciúma, no extremo sul catarinense, ele está dentro dos programas em Ciências da Saúde de ponta no Brasil. São vários professores de várias áreas de pesquisa, e tu pode, então, fazer o mestrado ou doutorado, né, conforme a tua formação, tu faz a matrícula no processo, daí mais ou menos escolhe um orientador, e assim tu começa as pesquisas. Daí tu tem uma grade curricular que tu tem que cumprir, são 24 créditos, faz as disciplinas, assiste seminários do PPGCS, seminários do grupo de pesquisa do teu orientador, participa aí de palestras, defesas de mestrado, doutorado. Então, tu entra mesmo dentro de uma estrutura de pesquisa, né? E aí tu escolhe a linha que tu quer estudar. Tem professores que trabalham, bastante professores que trabalham com neuro, né? Doenças psiquiátricas, neurodegenerativas, professores que trabalham com a parte de nutrição. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho muito com modelos de lesão articular, igual do Marinho, lesão muscular, lesão de pele, feridas, né? Tem outros professores que trabalham com essa parte de bioinformática, que faz essa síntese de peptídeos. Então, tem vários... É só entrar no site do PPGCS da Unesc, entra no site da Unesc e coloca no buscar PPGCS, tu vai cair na página, lá vai ter todas as informações para ingressar, né? Ingressar no programa. Muito bom. Doutor Mário, o João Henrique, que está aqui acompanhando a gente, perguntou quanto tempo de pesquisa e quais foram as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento. Bom, a pesquisa, o tempo do PPGCS, do mestrado, são 2 anos, né? Entre fazer os créditos, desenvolver, planejar a pesquisa e executar. São 2 anos. Nós fizemos alguns testes no segundo semestre do primeiro ano para tentar chegar no modelo mecânico que a gente desenvolveu. E no segundo ano, entre o primeiro e o segundo semestre, a gente desenvolveu a pesquisa. A gente trabalhou algumas vezes para chegar no padrão do modelo, e aí no segundo ano do mestrado a gente desenvolveu a pesquisa, que ficou em torno de 90 dias. 90, 100, 110 dias foi entre o preparo e a execução, porque as cobaias, os ratos, eles foi feito o modelo mecânico, depois foram feitas 2 aplicações neles em datas diferentes até o final para a gente chegar e colher resultados. Então a gente teve que gastar esse tempo todo de laboratório e a grande dificuldade foi trabalhar nesse limiar de inovação. Foi tentar sair do senso comum, né, Paulo? Vamos insistir. O Paulo sempre, vamos insistir nesse modelo, ele sempre orientando, buscando, não, Marinho, isso tem pouco no mundo, vamos trabalhar em cima disso, vamos ver se a gente consegue chegar num padrão. Então, manter esse alto nível para conseguir publicar assim nesse alto nível foi o grande desafio. E sempre é um desafio para quem encara mestrado e doutorado, para quem quiser encarar, é sempre uma carga muito alta de, digamos, informação e conhecimento que vem numa forma de avalanche, que a gente tem que se virar e buscar o conhecimento para entender os processos de onde a gente quer chegar com os nossos resultados. Perfeito. O Rogério, também, que está aqui acompanhando a gente, mandou mensagem parabenizando pela pesquisa, disse que achou fantástico, está aqui ligadinho no programa. E ele quer saber de vocês também qual a importância que vocês acreditam da ciência, da tecnologia, nesse período que a gente vive meio de desacreditar da ciência, do estudo, das pesquisas. Pode começar respondendo, então, professor. Tocasse bem no ponto-chave, né?
Se eu Sim. pudesse falar tudo que eu acho, não seria uma boa resposta, mas é exatamente isso. O que é a ciência ou no mundo no nossa atualidade? Ela vai salvar a nossa população, né? Porque a vacina é ciência. A vacina, ela é considerada a peça-chave, a descoberta científica mais significante de toda a história. Então, as vacinas, elas erradicaram um monte de doenças, né, há séculos passados, e por que não seria agora? Né? Claro, nós estamos aí enfrentando uma doença muito complicada, porque e aí é muito importante, porque a ciência, como o Marinho fez na doença da osteoartrite, a ciência está estudando exatamente isso, os mecanismos bioquímicos e moleculares de como que o vírus, né, lesiona o pulmão, outros órgãos, né, e leva à morte. Então, quem vai conseguir desenvolver algum medicamento, além da vacina, né, que possa parar isso, é a ciência. E quando líderes, população influenciada por isso, começa a colocar em xeque a ciência, nós estamos regredindo. Porque sem a ciência, a gente não vai conseguir descobrir, não vai conseguir desenvolver melhores vacinas, a gente não vai conseguir desenvolver medicamentos que possam parar ou prevenir ou diminuir as reações clínicas, né, ou as complicações clínicas da doença. Então, a ciência, ela anda de mão dada com a medicina, né? A medicina de alta qualidade se baseia em ciência boa e não em ciência ruim, porque essa é a grande discussão hoje da atualidade, essa briga de tratamento precoce, tratamento preventivo. A ciência boa já mostrou que não funciona. Então, por que nós estamos brigando? Por que colocaram a ciência e a medicina no meio da política, né? E quem sai perdendo é a população, que às vezes não tem conhecimento, não tem acesso a informações com qualidade, usam medicamentos ou se comportam de forma errada, que foi relatado por estudos ruins ou por colocações ruins, e leva à morte, né? Ou sintomas graves aí. Então, a ciência e o Covid, tá? Ele vai virar a página. A ciência, eu tenho certeza que depois que passar o Covid, essa pandemia, a ciência vai voltar com muito mais força, nós vamos ter investimentos maiores, não só em ciência, como em inovação, que é a translocação da ciência básica clínica para desenvolver um produto, um medicamento, um aparelho, né, que possa melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, assim, ó, na história da medicina e da ciência, sempre foi assim. A Segunda Guerra mudou muito, né? E outras pandemias. Precisa ter um evento chocante no mundo para a ciência e a medicina evoluírem, né? E a comunidade, né, do mundo e de Santa Catarina, Brasil, conseguir ter acesso a tratamentos melhores. Então, eu acho que é o futuro. O futuro é a ciência, não, sem dúvida, e não só na medicina, né? Em tudo, né? Hoje, nosso celular cada vez está diminuindo o tamanho, notebook cada vez diminuindo o tamanho, por causa da ciência, né? Então, é isso. Perfeito. Doutor, alguma coisa para acrescentar aqui para a resposta do Rogério? Olha, eu acho que o Paulo falou tudo que nós tínhamos que falar. E acho que ele acabou de mostrar um ponto que eu não tinha ainda chego, que existe a ciência ruim e a ciência boa, infelizmente. E alguns elementos que começaram esse processo da ciência ruim, lá fora já estão sendo, inclusive, incriminados criminalmente, digamos assim, né? Estão sendo conduzidos a justificar suas atitudes, que é burlar processos de boas pesquisas, de respaldos de protocolos em ciência para justificarem as suas teorias ou pseudo-certezas. Então, esse é um momento da humanidade difícil demais, que nós vamos precisar de diferenciar a ciência boa da ruim. E outra coisa que o Paulo falou, né, nesse sentido, de tudo que nós poderíamos ficar aqui mais um tempo falando e exemplificando sobre os momentos de inovação que a ciência propiciou para a realidade da humanidade,
mas conduzindo a coisa para a conversa para o lado bom, nós precisamos valorizar que o professor Paulo acabou de ganhar um prêmio catarinense de inovação e tecnologia, porque quando a gente fala que eu faço parte do grupo de pesquisa dele de reparo tecidual, a gente está trabalhando uma gama grande de tecidos, né? Eu, particularmente, fiz pesquisa no sentido da cartilagem articular, mas o Paulo desenvolve pesquisas já bem antigas em lesão muscular e em feridas de derme, e a empresa dele, quando ele conseguiu translocar, como ele já disse, a ciência dele para a prática clínica, fez ele ganhar um prêmio de inovação e tecnologia em Santa Catarina. Eu acho que isso tem que ser vangloriado mais do que o momento que a gente vive. Perfeito. Perfeito, parabéns, professor. Não estava sabendo, parabéns pela conquista e pelo trabalho desempenhado, né? Vários ouvintes aqui mandando as parabenizações, tanto para o doutor Mário, tanto para o professor Paulo. E dentro desse assunto, achei muito interessante vocês falarem dessa ciência ruim e ciência boa, porque tem isso em todas as áreas de atuação, né? Tem o jornalismo, que é o jornalismo sensacionalista, e tem o jornalismo de fato, que é o jornalismo de verdade, que preza pela boa informação, pelo bom conteúdo. E na ciência não seria diferente, né? Dentro disso, queria perguntar para vocês, para a gente já encerrando, já quero deixar também aberto para alguma consideração final que vocês queiram frisar, mas qual a importância de a gente conversar sobre esse assunto, conversar sobre a importância da ciência, da tecnologia, tudo dentro da medicina e também de outras áreas de conhecimento. Pode começar então, professor. Só a gente já estando aqui, né, para mim já é muito legal, porque mesmo a gente estando em Criciúma, numa cidade que não é uma cidade polo grande, né? Tem mais de 200 mil habitantes, mas não é uma cidade grande. E a universidade, a Unesc, a gente também não pode esquecer disso, né? O nome da Unesc, porque a Unesc tem uma política de pesquisa muito diferente de outras universidades particulares. Hoje eu estava participando de um concurso, até no curso público, lá no curso de medicina da UFSC, e os professores médicos estavam comigo e eles comentaram como a Unesc tem essa visão de investir em pesquisa, né? E se tu olhar todos os países que detêm tecnologia, países que são desenvolvidos, tanto na área até de construção de um carro, até desenvolver, foi os primeiros que desenvolveram as vacinas aí nesse tempo, né? Porque a pandemia, ela veio. Os países que tinham mais tecnologia desenvolveram as vacinas primeiro. E com certeza vão começar a vacinar primeiro, não precisam comprar de outros países. Então, quando tu detém a tecnologia, a ciência e tecnologia, tu tem o conhecimento, tu tem o know-how, né? Então, tu consegue fazer e vender também, né? Fazer dinheiro com isso. Então, a ciência, ela é muito importante, não só para a gente conseguir a cura de uma doença, mas para desenvolver a região, né? Então, olha o quanto que a Unesc pode contribuir para a região, desenvolvendo ciência, auxiliando desde o marinho, os médicos, desde uma empresa que quer desenvolver um produto que tem que corrói menos o ferro e o motor estraga menos. Então, tem várias tecnologias que a ciência consegue respaldar, e isso vai fazer empresas produzirem mais produtos, produzirem mais, aumentarem o PIB da região. Então, assim, quando a gente fala em ciência, a gente não pode só pensar em artigo científico, em vacina, em desenvolver um robô, porque a ciência ela é tão crua ainda no Brasil que a ciência ela é vista assim, robô, um sinal de Wi-Fi, o ABS do carro, mas não, a ciência está em tudo. E os países que investem em ciência, na realidade, a gente sempre fala, né, que ciência não é um gasto, ciência é um investimento. Quanto mais tu investe em ciência, mais retorno tem para a população, né, daquele país. Então, é muito importante. E a pandemia, como tu perguntou antes, ela demonstrou isso, né? Nós fizemos uma vacina em 8, 9 meses, né? E antes demorava 10 anos. Não foi... E a gente está vendo hoje países que vacinaram a população estão diminuindo o índice de morte. Então, ela funciona bem, tem baixo efeitos colaterais, índices de efeitos colaterais. Então, isso é ciência, né? A empresa que desenvolveu a Pfizer eram pesquisadores, foram doutorandos que saíram do laboratório, igual a gente faz aqui,
abriram uma empresa de biotecnologia e com o conhecimento que eles tiveram no ambiente universitário, eles criaram o RNA mensageiro lá do vírus, exatamente para ter uma especificidade maior ao vírus e desenvolveram a primeira vacina. Então, olha só como tem tudo a ver, né? Então, quando a gente pode disseminar a importância da ciência, a gente não pode perder essa oportunidade. E agradeço muito vocês a ter esse espaço aqui na rádio, né? E a cidade, a população da cidade poder saber que aqui em Criciúma nós fizemos ciência e fizemos ciência com qualidade. Perfeito, muito obrigado. Perfeito. Nós também agradecemos a participação. Professor, doutor, agora pode fazer as suas considerações finais e também responder a pergunta da importância de a gente conversar sobre esse assunto. Fica à vontade. Resumindo o que o Paulo falou, assim, ciência e tecnologia é soberania de país. Isso eleva o nível do país na conversa mundial. Quando tu pode trocar experiência, quando tu tem tecnologia desenvolvida, tu pode discutir com as grandes potências mundiais. Sem isso, tu fica na periferia do mundo realmente. Então, a importância da ciência, a gente torce que a gente saia dessa pandemia, talvez de novo com uma nova visão de país e valorizando a ciência novamente com um potencial melhor. E seguindo na linha do que o Paulo falou, a importância pessoal de a gente ter conseguido emplacar uma pesquisa desse tamanho aqui numa província, que é Criciúma, é uma província de Santa Catarina, e emplacar ela em âmbito mundial, ela tem um significado muito grande, não só pessoal, como para a universidade, e isso é uma coisa que as pessoas valorizam um pouco aqui ainda na região. O tamanho do que a Unesc tem desenvolvido de pesquisa para a região em vários segmentos, tanto para ciências básicas de saúde, que é onde a gente trabalha, como nas questões do meio ambiente aqui da região, porque nós somos um dos maiores passivos ambientais do país. Então, a Unesc hoje ela tem uma importância fundamental hoje para esse ponto de a gente poder discutir algumas coisas com o Brasil, sentar com pesquisadores do Brasil e do mundo e mostrar que sim, aqui a gente faz um pouquinho daquilo dentro das possibilidades que a gente consegue. Publicamente, não tenho palavras para agradecer a oportunidade que o Paulo me permitiu construir junto com toda a equipe que a gente tem lá ainda hoje trabalhando, onde ele ainda me permite ser um pesquisador pequenininho aí no âmbito do CNPq. E somos um grupo lá muito grande trabalhando para lutar pela ciência do país e acreditando naquilo que se faz. E, Bea, muito obrigado pelo espaço. Até uma próxima oportunidade. Bea, só para finalizar rapidinho, só para ver como a ciência conecta o mundo, né? Uhum. O artigo do Marinho entrou no PubMed, que é o principal site de pesquisas médicas, né, no mundo, é o mais importante, as principais revistas estão com os artigos anexados lá. O artigo do Marinho entrou no PubMed 18 de fevereiro. Se daqui a 6 meses a gente conversar de novo, tu pode ter certeza que o Marinho vai ser convidado para dar palestras aí no mundo todo. Então, a ciência, além de produzir tratamentos ou outras coisas que a gente já falou para a sociedade de Criciúma, de Santa Catarina, Brasil, ela também vai interligar Criciúma com o mundo. A gente já recebe convites e tenho certeza que o trabalho do Marinho também vai receber convites para ir em congressos aí no mundo afora para poder disseminar conhecimento, e com certeza a gente vai e volta com mais dúvida para pesquisar mais. Então, é isso, a ciência é o globalismo, né? A troca de experiências, troca de conhecimento para a população que está lá pagando seus impostos receber o melhor tratamento, um tratamento comprovado cientificamente, seguro, né? E com isso a saúde, né, de modo geral, tem seus benefícios. Fantástico, doutor Mário, professor Paulo, muito obrigada pela participação, disponibilidade em estar aqui ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a importância da ciência, da tecnologia, da medicina. Parabéns pelo trabalho incrível desempenhado por vocês aí com a Unesc e até uma próxima oportunidade.